Olá, irmão. Olá, irmã. Hoje chegamos ao 29º dia da nossa série de mensagens Famílias Renovadas para Cumprir a Missão. E a reflexão de hoje fala sobre algo muito presente na nossa sociedade e até mesmo dentro das nossas próprias famílias, que é família e a reputação, quando a imagem vale mais do que a verdade. E o nosso texto base é Mateus 23, 27, que diz o seguinte: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas por dentro são cheios de ossos mortos e de podridão. Essa é uma das falas muito fortes de Jesus, porque ele confrontava pessoas que se preocupavam muito com aparências religiosas, mas que por dentro estavam muito distantes da realidade e da verdade de Jesus. Jesus chama essas pessoas de sepulcros caiados, que quer dizer o quê? Que são bonitos por fora, mas que por dentro estão cheios de morte. Sepulcros caiados são túmulos que por fora estão bonitos, mas que por dentro guardam, morte. E infelizmente essa realidade não ficou só naquele tempo. Ela também aparece dentro das nossas famílias atualmente. Existem muitos lares que, para manter uma boa imagem, passam uma verdade que por fora todo mundo acha bonito e que por dentro a casa está toda quebrada. E por fora é tudo perfeito. Mas internamente temos crises, pecados que não foram tratados, dores. E isso mostra em alguns sinais. E alguns sinais disso aparecem quando são problemas graves que são escondidos para não dar falatório, para a pessoa não saber, para o outro não saber. Situações como vícios, violências, traições, abusos são silenciados em nome da honra da família. O outro irmão não pode saber o que está acontecendo aqui, eu não posso procurar uma ajuda porque vai ferir a honra da minha casa, da minha família. Tem um esforço muito grande para você parecer bem para os outros, nas redes sociais, na igreja, quando na verdade você não busca ajuda, você tem medo que alguém fale mal da sua família. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que Deus, ele é um Deus de verdade, o nosso Deus, ele é um Deus de verdade. Então não adianta a gente ficar vivendo uma vida para o outro, sendo que a nossa vida realmente, a nossa família, nosso cônjuge, os nossos filhos não estão bem assim. Então assim, a gente precisa não ter medo, não ter vergonha. O verdadeiro renovo, ele começa quando a gente decide viver diante de Deus e não diante da plateia. Então a gente não pode sustentar uma aparência para enganar pessoas, até porque a gente vai sustentar isso por pouco tempo. A gente precisa ter coragem de admitir nossos pecados, nossas fraquezas, nossos erros, nossas crises. Buscar uma ajuda pastoral, um aconselhamento psicológico, um tratamento quando for necessário. A gente precisa ensinar os nossos filhos que é importante ser transformado por Cristo, não só viver do jeito que pelas aparências, mas a gente precisa ter a nossa transformação por Cristo. E a missão de Deus pra gente não é famílias de aparência, famílias perfeitas, família do comercial da margarina. A gente precisa de uma família viver uma fé verdadeira. A gente não pode deixar que os nossos erros tomem a frente. A gente precisa se arrepender dos nossos erros, viver a nossa realidade, buscar restauração, buscar estar sempre em busca da nossa santidade com Deus, experimentar a graça e a misericórdia de Deus em todo esse processo da nossa casa, da nossa família, da nossa reconstrução. E a gente tem que estar sempre lembrando que nossas famílias, elas não podem esconder suas lutas, mas a gente tem que testemunhar para o mundo, para a nossa igreja, para os nossos amigos, a transformação que Deus faz na nossa vida. Esse é o mais importante. O modo que nós fomos, que nós éramos e que nós seremos transformados por Deus. O que Deus faz de diferente na nossa vida. E assim a gente finaliza essa reflexão e nós vamos estar orando agora. Oremos. Senhor Deus, confessamos que muitas vezes valorizamos mais a imagem da nossa família do que a verdade sobre ela.
Perdoa-nos por esconder pecados e feridas para preservar reputações, enquanto corações sofriam em silêncio. Dá-nos coragem para trazer à luz tudo aquilo que precisa ser tratado. Ensina-nos a viver diante do teu olhar, santo, justo e cheio de misericórdia. Que o nosso lar seja um lugar onde a verdade produz cura e restauração. E que nunca façamos da nossa casa um palco de aparência religiosa, mas um lugar onde a graça de Cristo transforma vidas todos os dias. Oramos em nome de Jesus. Amém.